Graça e paz, meus irmãos. Toda a honra e toda a glória sempre seja dada ao Senhor, nosso Deus, que Ele tem nos dado bênçãos, Ele tem nos dado o dom da vida, tem nos dado saúde nesse contexto difícil em que nós vivemos, eu e você, em isolamento social, com o objetivo de preservar vidas preciosas, a sua vida e também a vida dos familiares e também dos nossos vizinhos, nossos amigos. E nesse espírito de louvor, gratidão a Deus pela nossa vida, eu venho compartilhar uma reflexão da Palavra de Deus que se encontra no livro do Antigo Testamento, livro de Salmos, Salmo 34, do versículo 17 ao 19, onde está escrito: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. A consolação divina. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua palavra lida e aplique essa palavra em cada coração. A consolação divina. Por consolação, nós entendemos o ato de estar do lado de alguém. E aqui nesse Salmo 34, que acabamos de ler, o salmista declara que Deus consola o seu povo. E consola o seu povo com pelo menos 3 coisas interessantes que nós vamos analisar, considerar, refletir nesse momento. O salmista, ele declara que Deus consola seu povo com a sua atenção. Deus consola o seu povo com sua presença e também consola o seu povo com o seu livramento. Tendo isso em mente, primeira coisa que eu vejo nesse texto sobre a consolação divina é que a consolação divina garante conforto espiritual. Como eu já disse, Deus, ele consola o seu povo com a sua atenção. Versículo 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. Meus amados, a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus sempre ouve a nossa oração. Aqui mesmo no Salmo 34, o salmista, lá no versículo 15, que não lemos, mas vamos compartilhar agora, diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E é justamente essa parte que me anima a dizer para você que Deus, ele consola o seu povo com a sua atenção. Isso é muito importante para mim e para você. Porque quantas vezes nós clamamos para pessoas que não nos deram atenção, que não ligavam para nós. Não é o caso do nosso Deus. Seus ouvidos, diz a palavra, eles estão atentos ao meu e ao seu clamor. Isso traz conforto espiritual para a nossa vida. Isso nos incentiva a orar cada vez mais. E quem compôs esse salmo foi Davi, um homem que conhecia o poder da oração, um homem que buscava a face de Deus
em oração, que buscava o conforto espiritual através da oração. E Deus sempre, sempre estava atento. Deus sempre ouviu a sua oração. E essa é a lição, a primeira lição para a minha vida e a sua vida espiritual. É preciso orar cada vez mais. Ore ao Senhor cada vez mais, porque Ele ouve a nossa oração. Isso é tanto verdade que séculos depois do tempo de Davi, da época do rei Davi, Isaías, profeta do Senhor, que serviu como porta-voz de Deus em seu tempo, séculos depois de Davi, ele deixou registrado lá em Isaías capítulo 59, versículo 1, o seguinte dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Olha que palavras de incentivo para a minha vida de oração, para a sua vida de oração. É preciso orar cada vez mais. O Senhor, Ele sempre ouve a nossa oração. É o que ensina a palavra de Deus para mim e para você. Por isso é preciso orar cada vez mais. Como anda a sua vida de oração? Lembre-se, o Senhor, Ele sempre ouve a nossa oração. Além disso, a consolação divina revela a infinita misericórdia de Deus. Como eu disse antes, Deus consola o seu povo com a sua presença. Versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amados, quando diz perto está o Senhor, que é a parte que mais me chama a atenção aqui, não significa o texto apenas a ideia de proximidade, mas significa além. Significa que Deus se faz presente. E é importante, nesse contexto de oração, nesse contexto de clamor do Salmo, porque veja bem, quando o Salmo foi escrito, as pessoas só poderiam se comunicar se estivessem perto umas das outras. Hoje nós temos tecnologia à nossa disposição para comunicação a longas distâncias. Temos a internet, temos o telefone, mas não era assim nos tempos de Davi, que foi o salmista usado por Deus para compor esse salmo de adoração a Deus. Mas ele diz que perto está o Senhor, ele podia clamar, e ele seria ouvido porque o Senhor se fazia presente. Ele não se mantinha à distância. Isso porque o nosso Deus é misericordioso. E por misericórdia, queremos dizer que apesar de toda a glória que Deus tem, Ele se importa conosco. Ele se importa comigo e contigo também. E é por isso que Ele não permanece distante. É por isso, por ser misericordioso, que Ele não permanece indiferente. Porque diz o texto, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele é misericordioso. Ele se importa. Ele não se mantém à distância daquelas pessoas que estão sofrendo. Ele não permanece indiferente ao sofrimento. Não, ele se aproxima, ele se faz presente. Ele está perto. E muito mais que isso, por ser misericordioso, por se importar comigo e com você também,
Ele está sempre disposto a ajudar. Essa é a ideia de misericórdia. E é por isso que eu torno a dizer que a consolação divina revela a infinita misericórdia do Senhor, a infinita misericórdia de Deus. Davi, o salmista, ele confiava na misericórdia de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus. E você confia? Confia na misericórdia de Deus? É preciso confiar na misericórdia de Deus. Se você está sofrendo, se porventura você se encontra com seu coração quebrantado, se você se encontra com o espírito contrito, em outra versão diz abatido de espírito, saiba que o Senhor, Ele não está longe. O Senhor não te deixa sozinho, pelo contrário, Ele consola com a sua presença. Isso é misericórdia. E é por isso que eu digo novamente, é preciso confiar na misericórdia de Deus. Você confia? Se você ainda não confia, o que você está esperando? Perto está o Senhor. É o que diz a palavra de Deus. É preciso confiar na misericórdia de Deus. Finalmente, eu quero dizer que a consolação divina livra plenamente. Deus, Ele também consola o seu povo com o seu livramento. Amados, o Salmo, ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele mostra que só Deus livra de toda a aflição. Versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. O Senhor tem livrado de muitas das nossas aflições. Ainda eu vejo que só Ele livra de toda angústia. Versículo 17, novamente, diz que o Senhor ouve o clamor dos justos, e no versículo 17 a palavra de Deus nos garante, e os livra de todas as suas angústias. Percebe a totalidade do livramento do Senhor? Consolação divina livra plenamente, livra totalmente, livra de todas as angústias, não apenas de algumas angústias, mas de todas. Livra de toda aflição, das muitas aflições que eu e você temos. O Senhor de todas elas livra, diz o versículo 19, e o versículo 17 fala das angústias. Enfim, meus amados, o que a palavra de Deus quer nos dizer é que só Ele livra de todo o sofrimento. Talvez eu estou falando para a pessoa que tem sim sofrido, que tem tido muita angústia, que tem tido muita aflição, que pode ser que ainda não conhece, por experiência própria, o livramento que só o Senhor pode dar. Esse salmo é um salmo de louvor. Esse salmo é um salmo onde Davi, o salmista, escreve sobre a sua experiência de vida espiritual, de vida com Deus. Onde ele experimenta a consolação de Deus, onde ele experimenta Deus presente em sua vida, o livrando de todo sofrimento, o livrando de toda angústia, o livrando de toda aflição. E o mesmo Deus
que livrou Davi, que tem livrado seus servos ao longo da história da humanidade. Ele também pode te livrar, pode consolar a sua experiência de vida com o livramento que só Ele pode dar. Por isso eu te digo nesse momento que é preciso conhecer o livramento que só o Senhor pode dar. Davi conhecia o livramento do Senhor. Eu tenho conhecido na minha vida o livramento do Senhor. Por isso eu digo que é preciso conhecer o livramento que só o Senhor pode dar. Nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia, nesse tempo de muita dor e muito sofrimento, muitas pessoas também têm experimentado o livramento do Senhor. E quando nós vemos noticiar notícias terríveis, números e mais números de morte aumentando cada dia, de vez em quando, nós vemos a alegria e a gratidão ao Senhor de quem foi livrado, de quem experimentou, de quem conheceu na sua vida o livramento do Senhor. É preciso conhecer esse livramento. É preciso conhecer o livramento que só o Senhor pode dar. Mas é preciso também confiar na misericórdia de Deus. E lembre-se, é preciso orar cada vez mais, porque Ele sempre ouve a minha e a sua oração. Que Deus abençoe a sua vida com muita saúde, com muita paz. Que derrame Ele a sua graça sobre você e a sua família. Amém.